O assunto de hoje vai ser algo muito específico. Talvez você que trabalha em uma multinacional, vai entender os termos que eu irei usar aqui. E você que é empreendedor, é de extrema importância você aplicar todo esse conteúdo. Aplica, executa, porque antes de tudo, a execução é fundamental no nosso dia a dia. E o nosso problema é que a gente vem ultimamente adquirindo muito conhecimento, e na hora de executar, não estamos conseguindo fazer, entendeu? Eu estudo muito, eu preparo muito, e na hora de ir lá e virar a chave e fazer, eu não estou conseguindo executar, eu não estou conseguindo. Então é fundamental você criar esse hábito. Eu sei que a execução ela é difícil, ela não é algo fácil. Eu vou dar exemplo por mim. É, Tenho o objetivo de caminhar todo dia de manhã. Tem dia que eu consigo vencer essa guerra, mas tem dias que fica difícil. Eu falar, não vou não, porque eu ainda não criei esse hábito. E quando a gente consegue criar esse hábito, que é algo muito trabalhoso, a gente consegue ter um resultado diferente. Então, as pessoas que têm bons hábitos, elas conseguem resultados diferentes. Então, acho que vale a pena a gente ressaltar isso aí, porque nada vale se você não tiver o hábito de executar. Tem pessoa que tem o hábito de planejar, não é errado, tá bom? Mas desde que tenha alguém que execute. Agora, muitas das vezes nós empreendedores temos que ter o hábito de planejar e nós mesmos ter o hábito de executar. Então a gente precisa criar esse hábito e não ficar só planejando e começar a fazer, começar a tirar do papel e executar, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre chá. Tá? Não é o chá que você está imaginando, nem um chá para emagrecer, nem um chá para beber. O chá é uma filosofia que foi criada há alguns anos atrás, com o intuito do quê? De avaliar um profissional, né? Então, o que significa chá? Chá nada mais é do que a abreviação de conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, quando a gente consegue unir e ter um bom chá, o nosso desempenho ele aumenta, a nossa performance aumenta, a sua empresa cresce, enfim, em todos os aspectos, tá bom? Então, nós iremos falar um pouquinho sobre o chá, sobre o conhecimento, habilidade e atitude, tá bom? E o primeiro de tudo é o conhecimento. E para conseguir trazer para vocês o conhecimento de uma forma bem dinâmica e fácil de explicar, eu vou contar uma história que eu sempre ouço, sempre quando estou ouvindo algum podcast, algo do tipo, algum milionário falando, eles sempre contam essa história porque ela consegue resumir de forma bem assertiva o que é o conhecimento, tá bom? Talvez você tenha escutado essa história de outra forma, enfim. Eu mesmo já escutei de 4, 5 versões. Eu vou contar aqui uma da mais fácil e resumida para vocês, tá bom? É o seguinte, um certo dia numa multinacional, um servidor parou. E esse servidor parou tudo, parou a fábrica toda, né? Parou produção, parou área administrativa, parou marketing e vendas, parou tudo, né? Então, essa multinacional, 1 hora de produção parada, ela estava perdendo milhões, 1 hora de venda parada, estava perdendo milhões, enfim. Então, imagine o impacto financeiro que isso não ia ter. E o gerente, mais que depressa, foi atrás da solução, né? Então, ele ligou para o técnico da cidade e falou, ó, o servidor parou, corre aqui na fábrica para socorrer. Esse técnico chegou, olhou esse servidor e falou assim, ó, infelizmente, eu não consigo te ajudar porque eu não tenho conhecimento técnico para mexer nesse equipamento. Então ele falou assim, eu te sugiro, né, você chamar o melhor especialista aqui da nossa região, que é o fulano. Então o gerente, mais que depressa, saiu correndo, ligou para esse fulano, que era o especialista. Esse especialista chegou na fábrica, mexeu em algumas coisas e falou assim, ó, infelizmente eu também não tenho um conhecimento técnico para conseguir arrumar esse servidor. Tá, então não sei o que falar para você. Então o que o gerente fez? Falou, não, peraí, vamos atrás de quem criou ele, quem construiu, quem fez. Então o gerente ligou para o responsável que criou esse servidor e falou para ele, o servidor parou, né, então eu preciso da sua ajuda. Ele falou assim, aproveitar que eu estou aqui na cidade e vou aí para a gente conseguir resolver.
Chegando na empresa, esse técnico que foi quem criou o servidor, chegou lá, simplesmente apertou um botão e tudo voltou a funcionar, certo? Então beleza, o gerente feliz porque voltou a funcionar, então a produção que estava perdendo milhões não estava mais, a área administrativa voltou a funcionar, marketing, venda, tudo ok, enfim, todo mundo feliz. Então ele chegou para o primeiro técnico e perguntou, qual que é o valor, né, para você ter se deslocado até aqui, tentado arrumar, porém você não conseguiu, mas eu acho mais do que justo a gente remunerar isso. Falou, para mim ter vindo aqui eu vou cobrar R$100. Então o gerente foi, pagou esses R$100 e o técnico foi embora. Aí chegou o segundo, né, que é especialista, o gerente falou a mesma coisa, ó, por mais que você não conseguiu arrumar, eu acho justo a gente remunerar, porque você tentou, mexeu, enfim. Quanto que você cobra para ter vindo aqui e feito esse serviço? O especialista falou assim, ó, cobro R$300 para ter vindo aqui. Beleza, o gerente foi e pagou. Enfim, chegou o responsável que arrumou o servidor. E aí o gerente perguntou, então, quanto que você cobra por você ter arrumado a máquina? Enfim, conseguimos. Ele falou assim, ó, eu cobro R$1.000. E aí o gerente louco falou, não, como que você vai cobrar R$1.000 sendo que você apertou um botão? Isso aí não justifica. Eu vou até te pagar, eu vou te pagar porque aqui nós honramos com o nosso compromisso, mas eu quero que você me mande uma nota de serviço explicando, justificando esses R$1.000, por que você está cobrando eles, porque não faz cabimento, você apertou um botão. E aí o especialista pegou o dinheiro, foi embora e falou, ok, eu vou te mandar a nota. Chegou no outro dia, esse técnico abriu o computador, foi lá e escreveu um e-mail para o gerente e mandou a nota. E na nota estava escrito assim, valor por apertar o botão, R$1. Saber qual botão apertar, R$999. Então o gerente ficou sem palavras porque ele entende, e a base da história é esse, o conhecimento ele tem que existir, porque sem o conhecimento nós não iremos para lugar algum, entendeu? Então a base do chá é o conhecimento por conta disso. E se você pegar qualquer outra pessoa, qualquer outro milionário, que tem um conteúdo que fala um pouquinho sobre isso, ele vai falar exatamente isso que eu acabei de falar. Ele vai falar que é necessário você ter um conhecimento. Uma vez eu ouvi de um influencer muito conhecido aí, que já tem uma situação financeira bacana, tá? E hoje ele ensina. Ele falou, pô, se me sobrou R$100, desses R$100 eu vou pegar 40 e vou investir no meu conhecimento. Porque o conhecimento é algo que ninguém consegue tirar de você. Então, por isso que é fundamental no seu dia a dia. Se hoje você tem um conhecimento naquilo que você está fazendo, na empresa que você está trabalhando, amanhã você sair e for para outra, o conhecimento você vai carregar. A bagagem, a experiência você vai carregar. Isso aí não tem como você deixar em algum lugar. Então, por isso que é fundamental a gente investir em conhecimento. Tá? Então, principalmente o empreendedor que pensa que o conhecimento não é importante, que tenta ir encurtando o caminho, não. O segredo é o conhecimento, você investir em conhecimento, você investir naquilo que é inegociável, naquilo que não tem como alguém tirar de você, entendeu? O emprego tem como tirar, suas riquezas tem como tirar, mas o conhecimento é fundamental. E tem até algo que uma vez o Flávio Augusto falou, que eu achei muito bacana, que ele falou, eu trocaria toda a minha fortuna, olha que é bitrilionário, ele falou, eu trocaria toda a minha fortuna por 20 anos mais novo. Por quê? Porque se ele voltar 20 anos atrás com o conhecimento que ele tem hoje, ele vai fazer essa fortuna tudo de novo. Entendeu? Então, isso a gente consegue caracterizar como base para o chá, que é o conhecimento. Tá bom? Então, acho que eu consegui, de forma bem dinâmica, mostrar para vocês um pouquinho sobre o conhecimento. Beleza? O próximo ponto é a questão da habilidade. Tá bom? Por que habilidade? Hoje o que a gente encontra muito nas empresas é que quem planeja, quem tem o conhecimento de fazer esse planejamento, não é a mesma pessoa que executa. E isso a gente tem um problema. Por quê? Porque imagina só, aquele cara que foi lá e arrumou aquele servidor apertando aquele botão, imagine se ele tem um conhecimento para apertar o botão e aí vai outra pessoa apertar que não tem esse conhecimento. Tem até a habilidade de apertar, mas não sabe qual, não tem o conhecimento. Então, por isso que a gente, principalmente pensando como empreendedor, a gente precisa estreitar
esse caminho entre quem planeja e quem executa. Por quê? Até para você conseguir alinhar a expectativa. Às vezes quem está planejando cria uma expectativa muito grande e quem está executando não enxerga da mesma forma. Então, quando um time de planejamento e execução ele consegue andar junto, isso aí ele reflete muito bem nos resultados. Um exemplo para quem é empreendedor, que eu acredito que seja o principal caso aqui. Você é empreendedor e você tem um time, uma pessoa que faz o finança, outra pessoa que vende, outra pessoa que controla o estoque, outra pessoa que compra, enfim, você vai ter todo esse time do seu lado. Então, o que você precisa? Você precisa estar muito bem alinhado com ele, mostrar para ele o que você espera da venda, qual o planejamento, esse planejamento que você criou, a importância dele, né, no seu dia a dia, a importância desse cara no seu time, entendeu? Você conseguir mostrar a sua visão para essa pessoa, você conseguir mostrar a sua linha de raciocínio para esse profissional. E a mesma coisa deve acontecer com quem está na parte administrativa, quem está fazendo administração, quem está fazendo a parte de finanças, quem está fazendo o controle de estoque. Quando você consegue mostrar o seu ponto de vista de forma clara e objetiva, consequentemente essa pessoa que está absorvendo, ela vai conseguir entender aquilo que você estava falando, entendeu? E ela vai conseguir, melhor do que entender, colocar em prática, conseguir executar aquilo que você planejou. Então, por isso que é fundamental você que tem empresa, é empreendedor, conseguir ter essa reunião, né? A gente sempre fala, gasta tempo, investe tempo, né? Não é nem gastar, investir tempo com as pessoas que estão ao seu redor, para você conseguir alinhar a expectativa, para você conseguir trazer para o seu lado essas pessoas e conseguir mostrar seu ponto de vista. Porque a partir do momento que está todo mundo remando para o mesmo lado, entendeu? Você consegue ter resultado. Planejar e executar. Por que a gente fala executar em questão de habilidade? Porque a habilidade nada mais é do que você praticar muitas vezes aquilo, entendeu? Então você vai criar a habilidade e vai chegar ao ponto da perfeição. Se não chegar no ponto da perfeição, vai chegar quase. Por quê? Nada mais é do que prática, entendeu? Então quando aquela pessoa que trabalha com você já tem prática, já tem habilidade em fazer aquilo e você vem com conhecimento, entendeu? É fundamental e é onde você consegue ter resultado. Existe também muitas pessoas que trabalham, exemplo, como autônomos, que tem que ter isso aí, ele sozinho, ele tem que ter o conhecimento e a habilidade. Isso aí é muito bom também, por quê? Se você tiver essa autoavaliação sua de que você precisa melhorar todos os dias, o que você vai fazer? Você vai buscar o conhecimento. E quando você começa a buscar o conhecimento, é algo que não tem como você retornar. Uma vez que você aprendeu, não tem como você retornar. Uma vez que a sua mente ela é desenvolvida, não tem como você voltar atrás. E você pegou esse conhecimento, você pegou aquilo que as pessoas estão procurando, você pegou e aprendeu. E aí automaticamente, na hora que você for executar, você vai começar a melhorar a sua performance. Você vai começar a se lembrar do seu conhecimento, vai começar a colocar ele em prática e o resultado repetitivo daquela ação você vai conseguir chegar numa alta performance, onde você vai ter o conhecimento e a habilidade. Que a habilidade, como eu disse no início, ela nada mais é do que você repetir várias vezes a mesma coisa, entendeu? Então você vai criando essa habilidade, você vai criando, vai chegando perto dessa perfeição, tá? E outra coisa, foi como eu disse, se você pegar na história, se você pegar e ele tivesse o conhecimento de qual apertar e não tivesse a habilidade de como apertar, entendeu? Não iria adiantar de nada. Às vezes poderia ser um outro botão que é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas se ele não souber apertar, não vai adiantar de nada. Eu sei qual que é, porque eu estudei, teoria. E quando a gente vai para a prática, as coisas mudam, completamente diferente. Então o que eu faço? Na teoria eu aprendi, agora na prática eu vou catar e ganhar essa habilidade que nós comentamos há pouco, tá bom? E o terceiro e último, que no meu ponto de vista é muito importante também, você ter o conhecimento, ter a habilidade e você ter atitude, né? Um profissional ele pode chegar numa empresa sem conhecimento e sem habilidade, que é muito comum. Você vai pegar hoje um menor aprendiz, ele vai chegar sem conhecimento e sem habilidade, mas ele vai chegar com algo que a gente não pode perder no decorrer dessa caminhada profissional, que é a fome, a vontade de querer, entendeu? E quando você tem vontade, tem fome de querer aprender, de querer fazer, você consequentemente vai ter atitude, entendeu? Você vai ver duas pessoas trabalhando, às vezes até se matando ali para fazer algo. Se você não tiver atitude, essa predisposição de ir lá e ajudar, entendeu?
você não está com fome, você não tem vontade de aprender. E é isso que acontece muito com as pessoas que é jovem, que é aquela pessoa que é nova no emprego, ela tem essa atitude, mas o mais interessante, o mais importante é algo que nós comentamos lá no início, quando falamos um pouquinho sobre a execução. Você criar o hábito. Quando você cria o hábito de ter atitude, tudo é treinável. Né? Tem até uma frase do Thiago Negro que ele fala: o sucesso é treinável. Então os nossos hábitos é treinável. O hábito nada mais é do que você treinar. Entendeu? E a atitude, ela pode ser algo treinável. Você pegar, hoje por mais que você não quer, você vai lá e faz, tem atitude. Amanhã você tem atitude de novo, mas depois você está cansado e tem atitude. Na hora que você for ver, é algo natural na sua vida. Entendeu? Então por isso que é fundamental a gente ter atitude, por isso que é fundamental a gente ter essa predisposição, entendeu? De poder ajudar, de poder buscar o conhecimento, buscar a habilidade, entendeu? Então essa filosofia ela veio mesmo para poder avaliar um profissional. Eu acho que a gente deve aplicar no empreendedorismo. Você que é empreendedor individual, você que tem uma empresa, começar a avaliar seus funcionários dessa forma e você também se autoavaliar, que é muito importante. Às vezes a gente vai cobrar algo que eu não tenho conhecimento nenhum, entendeu? E isso não é bacana. Então por isso que eu preciso ter o meu desenvolvimento pessoal, por isso que eu preciso ter o conhecimento, por isso que eu preciso ter a habilidade de fazer, por mais que hoje não seja eu que faça, mas eu sei como fazer, entendeu? Eu não fiquei só na teoria, eu pratiquei também. Por mais que hoje existem pessoas que façam melhor que eu e eu pago, remunero essas pessoas para fazer, eu também tenho que ter noção, eu também tenho que saber fazer, entendeu? É fundamental, ainda mais para o empreendedor. Eu tenho, Jean, uma empresa aqui com 10 mil funcionários, aí eu concordo, fica algo difícil. Mas você manter o relacionamento, pelo menos, com essas pessoas que estão na execução, é fundamental para você poder entender um pouquinho a dor, entendeu? Porque planejar numa sala é algo, você executar no dia a dia é completamente diferente, entendeu? Você ter a atitude de ir lá conhecer o processo, você ter a atitude de ir lá saber como funciona, você ter a atitude de poder opinar, vir com uma mente fora da caixa, pensar um pouquinho fora da fila indiana, entendeu? Ter uma visão do lado, de cima, de baixo, enfim, você conseguir ajudar de alguma forma. Às vezes você não é nem especialista, mas você teve o quê? Prática naquilo, entendeu? Você executou muito, então aquela pessoa que vem com conhecimento, você consegue direcionar ela onde ela vai conseguir com o conhecimento dela e a sua prática chegar no êxito, chegar no resultado desejável, entendeu? Então por isso que é fundamental a gente desenvolver o conhecimento. É algo que você consegue estudando, você consegue ouvindo, né? Eu sempre brinco, por que nós temos 2 orelhas e uma boca? Porque a gente precisa ouvir mais. E quando você ouve, você começa a aprender, entendeu? Mesmo algo ruim ou mesmo algo positivo ou negativo, você aprende, você é influenciado. Então por isso que a gente tem que filtrar, se direcionar para esse algo positivo, para a gente conseguir ter esse desenvolvimento, esse conhecimento. Habilidade, pegar esse conhecimento e começar a praticar. Porque teoria é uma coisa, prática é outra. Então você vai começar a praticar para conseguir chegar no êxito, entendeu? E depois você ter a atitude de poder estar todos os dias buscando algo novo, ter a atitude de fazer, porque tem muita gente que tem prática e tem conhecimento e tem habilidade, mas não consegue ter essa atitude, não tem não é proativo para fazer essas coisas. Então por isso que eu acho fundamental a gente conseguir colocar isso em prática. Você que é autônomo, né? Você precisa disso também no seu dia a dia. Às vezes a gente acha que não, eu faço manutenção em ar-condicionado, eu não preciso disso, tá? Eu já tenho conhecimento, eu já tenho a prática, entendeu? Só que, beleza, e a atitude? E a atitude de pensar fora da caixa para conseguir novos clientes? Não estou falando só do conhecimento técnico, não. A gente precisa abrir, tirar essas escamas dos olhos e começar a enxergar de outra forma. E a atitude de você conseguir parcerias novas, e a atitude de você conseguir transformar algo, entendeu? E não só no conhecimento e habilidade de fazer aquela certa determinada tarefa, entendeu? A gente precisa pensar de forma sistêmica, olhar como um todo. Pô, eu tenho conhecimento em limpar ar-condicionado, agora eu preciso ter conhecimento em empreender. Agora eu preciso ter conhecimento, eu tenho que ter essa habilidade de empreender. Eu tenho conhecimento, eu sentar lá e baixar um curso, comprar um curso, ir lá e ver como que faz. Agora eu preciso ter a habilidade de fazer, entendeu? Porque hoje a gente se compara muito com o palco dos outros, entendeu? Os nossos bastidores com o palco dos outros, e não pode.
Então a gente, para conseguir chegar naquele nível, precisa sim investir em conhecimento. Eu sou empreendedor, eu faço limpeza de ar-condicionado. Eu vou lá, vou fazer um curso de empreendedorismo, nem que seja no Senai, não tem problema algum. Faça um curso de empreendedorismo, começa a praticar para você criar habilidade naquilo, entendeu? E consequentemente você vai começar a ter atitudes diferentes para conseguir ter um resultado diferente. Se você faz mais do mesmo, o resultado vai ser igual. Entendeu? Então, nisso que a gente precisa pensar, nisso que a gente precisa refletir, tá bom? Manda sua pergunta aqui, que você quer que nós respondamos sobre conhecimento, sobre habilidade e atitude, para a gente poder te orientar, te mostrar qual que é a melhor forma, qual que é o melhor caminho para você conduzir o seu negócio, qual que é o melhor caminho para você fazer gestão do seu time, entendeu? Qual que é o melhor caminho para você conseguir colocar em prática o chá, que é fundamental hoje no nosso dia a dia. Tá bom? Então, você que quer participar, pode mandar sua pergunta que nós iremos responder aqui. Tá bom? Então, ó, aproveita, né? Tudo isso que nós conversamos não faz sentido algum se não tiver execução. Cria o hábito de executar. Nós iremos bater nessa tecla toda live, todo vídeo que eu fizer, eu irei bater nessa tecla porque é fundamental você ter o poder da execução, você conseguir executar as coisas. Não seja uma pessoa inchada de conhecimento que não consegue diluir isso aí para nada, fica só retendo. Eu gosto muito da história do Napoleão Hill, que eu até aconselho vocês a procurarem um pouquinho mais, você que gosta dessa questão de empreender, de novidade. Ele passou 20 anos da vida dele estudando, entendendo como que as pessoas conseguiam a riqueza. E depois desses 20 anos de conhecimento, que ele já estava inchado de tanto estudar, ele começou a colocar em prática. E hoje ele tem livros que são referências mundial. Você falou em riqueza, você falou em prosperidade, você está falando em Napoleão Hill. Se você não ouviu ainda, você deve estar estudando em algum lugar errado. Napoleão Hill. Porque ele passou muitos anos estudando, ele se inchou de conhecimento e desse conhecimento ele diluiu para as pessoas. Ele diluiu. Então, por isso que hoje ele foi um homem muito próspero, foi um dos mais ricos do mundo também, entendeu? Por quê? Porque ele absorveu esse conhecimento e colocou em prática. O conhecimento sem prática não vale nada. É a mesma coisa eu te dar uma Ferrari agora sem gasolina. O que você vai fazer com ela? Exatamente nada. Então é fundamental a gente conseguir colocar em prática, executar. Pega o chá, executa no seu dia a dia, tem dúvida, pode mandar aqui no nosso direct, pode perguntar para mim, que nós iremos te responder com todo prazer, tá bom? É nosso intuito conseguir te ajudar de forma assertiva e eu quero o feedback de vocês, se isso realmente está trazendo resultado para vocês, está agregando algo para a vida de vocês, tá bom? Foi um prazer estar falando aqui com vocês nessa terça-feira, nós já iremos finalizar a live, então tem alguma pergunta, Robson? Não tem nenhuma pergunta, fico muito chateado quando não tem nenhuma pergunta, porque ou todo mundo está entendendo tudo, e quando eu estava na sala de aula, o professor falava, tem alguma pergunta? Muitas vezes eu tinha pergunta e não fazia, entendeu? Então eu espero que vocês não sejam assim, tá bom? Foi uma ótima noite a todos, nós iremos disponibilizar a live aqui no IGTV e também no YouTube, tá bom? Então corre lá, participa e colabora, e tamo junto, um abraço, tchau, tchau.